Oi, professora, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar um pouquinho de como tá estruturado o nosso código aqui do trabalho de sistema de gerenciamento de pacientes no dentista. A gente começou incluindo as nossas bibliotecas que a gente vai precisar usar lá. As bibliotecas mais diferentes que a gente usou, fora as que foram usadas em salas, é a stdball.h e a includetime.h. A stdball se trata de uma biblioteca que trata de variáveis booleanas e a includetime.h se trata de uma biblioteca que trata com datas e tempo, justamente para a gente lidar com, por exemplo, o último tratamento de um dente, o último tratamento de um dente para a gente conseguir analisar e também para analisar os pacientes inativos há mais de um ano. A gente definiu aí também algumas constantes, como a máxima de pacientes, a máxima de tratamentos, a máxima de dentes, o máximo do nome, o máximo da data, o máximo do tipo de tratamento e o máximo de morada, telefone e do arquivo. A gente criou majoritariamente 3 structs. A nossa primeira struct trata sobre o dente, que associa o dente ao nosso paciente e verifica se o dente existe ou não. Então, nessa struct, a gente vai guardar esses valores. Na segunda struct, a gente está tratando dos tratamentos, ou seja, da data que o tratamento foi realizado, do tipo do tratamento e do custo do nosso tratamento. E na struct do paciente, a gente está tratando de tudo que envolve ele. O nome, a morada, o telefone, o telemóvel, a idade dele, a quantidade de dentes e a quantidade de tratamentos que ele fez. Na linha 39, a gente vai iniciar um array com os nossos pacientes e a gente começa o nosso array com o número de pacientes igual a 0. Daí a gente vai para a função cadastrar pacientes. Na função cadastrar pacientes, a gente verifica se o número de pacientes já está no limite atingido. E se não tiver, a gente vai prosseguir colocando o nosso paciente dentro desse nosso array. Depois de cadastrar a idade e todos os dados do paciente, a gente vai cadastrar todos os dentes do paciente. Com isso, a gente fez um loop aí para que o dentista possa cadastrar os 32 dentes do paciente. E se ele existe ou não. Por isso a gente criou um do while para verificar se o dente existe ou não. Então, nesse looping vai ter dentro dele um do while que vai pedir para o dentista colocar se ele existe ou não. Então, a gente vai colocar 1 ou 0, 1 para sim e 0 para não. Caso o dentista coloque qualquer outra entrada, como 2, 3, vai dar dado como entrada inválida e aí ele retorna e pergunta se o dente existe novamente. Depois disso, o paciente é inserido no nosso array e ele é dado como paciente cadastrado. Ele está dentro da nossa lista de pacientes. Agora a gente vai para a função alterar a ficha do paciente. Caso o dentista queira alterar algum dado da ficha do paciente, ele vai selecionar essa opção no nosso menu e aí ele vai entrar dentro do array criado para alterar a ficha do paciente. Aí a gente vai iniciar um ponteiro para procurar o paciente pelo nome dele. E se o paciente não estiver nessa lista, vai dar que o paciente não foi encontrado. Caso ele seja encontrado, a gente vai perguntar se ele quer colocar um novo nome. E caso ele não queira colocar um novo nome, novo telefone, nova morada, ele só vai pressionando Enter para manter o mesmo. No final, a gente atualiza o nossa rede de pacientes e, com isso, os dados já estarão atualizados na lista de pacientes. Continuando a explicação do nosso código, temos agora a função excluir ficha de paciente, que no caso ela é responsável para remover um paciente do sistema. Começando essa função lê o nome do paciente a ser excluído, né, no caso que o usuário vai digitar. Depois ela faz uma busca por esse paciente e se o paciente for encontrado, essa função ela vai excluir todos os dados do paciente. Porém, se durante essa busca não encontrar o nome do paciente, vai aparecer uma mensagem de erro. A nossa próxima função seria mostrar pacientes, que no caso ela inicia verificando se há pacientes cadastrados no nosso sistema. No caso, a nossa variável num paciente, se ela for igual a 0, isso quer dizer que não temos pacientes cadastrados ainda. Então, vai retornar uma mensagem falando que não temos pacientes cadastrados. Porém, se num paciente for diferente de 0, vai entrar em um loop que vai percorrer o array de pacientes, certo? E vai printar na tela as informações do paciente selecionado pelo usuário. No caso, seu nome, a morada, o telefone, telemóvel e a idade. E em seguida vai cair em outro loop
para assim printar as informações dos dentes desse paciente. Olá, professora, eu sou o Cleiton. Eu vim aqui abordar um pouco a respeito da função mostrar dentes não existentes. Bom, essa função, ela exibe os dentes que não estão mais presentes para cada paciente cadastrado. Inicialmente, ela verifica se vai haver pacientes cadastrados usando a variável global num_pacientes e se não houver, ela vai exibir a mensagem nenhum paciente cadastrado e aí retorna. E para cada paciente, o nome ele vai ser impresso e em seguida uma verificação é feita em cada dente, respeitando a nossa definição do número máximo de dentes que a gente definiu do array lá no início do código. Aí se o dente ele não existir, que ele é indicado aqui no campo existe, se existe ele for igual a 0, o código ele imprime que o dente não está mais presente. E se todos os dentes do paciente estiverem presentes, a mensagem todos os dentes estão presentes vai ser exibida na tela ao usuário. Aqui também a gente menciona uma pequena função que é buscar pacientes por nome, porque isso vai nos permitir que a função busque o paciente através do seu nome que foi cadastrado. Aí essa função, na verdade, ela vai percorrer toda a lista de pacientes e vai comparar o nome de cada paciente com o nome que foi fornecido pela variável nome paciente. E se encontrar um paciente com um nome correspondente, com o nome igual está no cadastro, ele vai retornar um ponteiro para esse paciente. E caso contrário, ele vai retornar null, ou seja, vazio. E assim vai indicar que o paciente não foi encontrado. Já que na função inserir tratamento, ela permite adicionar um novo tratamento odontológico a um paciente específico nesse nosso sistema. A função ela vai receber dois parâmetros, que é um ponteiro para a estrutura paciente e o índice do dente a ser tratado, que é o dente index. Após isso, a função ela verifica se o número máximo de tratamentos permitidos já foi atingido e se sim, ele vai imprimir a mensagem limite de tratamentos atingido e assim vai encerrar a função. Após isso, o novo objeto da estrutura tratamento é criado, chamado de novo tratamento. Aí a data do tratamento ela é coletada via scanf e armazenada no campo data. O tipo de tratamento ele vai ser lido através da função fgets e assim vai garantir que os espaços sejam considerados. E o custo do tratamento é lido também com scanf e armazenado no campo custo. O novo tratamento ele vai ser adicionado à lista de tratamentos do paciente, incrementando o contador de tratamentos. E após a inserção do tratamento, uma mensagem de confirmação é exibida para o usuário, que é tratamento inserido com sucesso. Bom, professora, boa noite. Eu vou explicar um pouco sobre a função de mostrar tratamentos de dente, Basicamente, a gente começa com a entrada do nome do paciente. A função ela começa solicitando que o usuário ela insira o nome, utilizando o fgets, para a gente ler a entrada e removendo a linha no final, com o str, que é muito bom para a gente usar esse recurso para não ter muito espaços de linha, Isso garante que o nome ele seja sempre processado corretamente. Bom, em seguida a gente tem buscar pelo paciente, que é um ponteiro indicado para o paciente, que é inicializado como nulo. A função ela intera sobre um arrays, que o paciente ele é comparado o nome informado com os nomes armazenados e se o paciente correspondente for encontrado, o ponteiro ele é atualizado e o loop é encerrado. Temos agora também a parte de verificação da existência. Logo após a busca, a função ela verifica se o paciente foi encontrado. Se não, uma mensagem de erro ela é exibida na hora, certo? E aí a função ela retorna prevenindo qualquer tentativa de acessar informações de um paciente inexistente. Em seguida, vai para a entrada do índice do dente. A função ela solicita o número do dente, validando se a entrada está dentro do intervalo permitindo. No caso, o máximo de dentes, Caso contrário, uma mensagem de erro é exibida e a execução também é interrompida. E por fim, na exibição dos tratamentos, a função ela imprime o nome do dente correspondente, que o usuário queira mostrar. E o loop ele percorre o tratamento do paciente inteiro, exibindo o detalhe com a data, o tipo de tratamento e o custo
de todo esse tratamento referente ao determinado dente. Também vou explicar sobre a função de remover um dente. Ele tem o objetivo, né, permitir a remoção de um dente específico de um paciente que o funcionamento da função ela começa com a solicitação do ID do paciente, o valor é lido e validado, certo? Para garantir que ele está dentro do intervalo aceitável de 1 ao número do paciente. Então, se o ID não for válido, uma mensagem de erro ela é exibida e a função é encerrada imediatamente, evitando operações de dados inválidos, que é uma exigência do requisito. Em seguida, a função ela solicita o número do dente que o usuário deseja remover e, novamente, ela verifica se o número está dentro do intervalo permitido, né? De 1 a 32, que é, no caso, o máximo dos nossos dentes permitidos. Se a entrada ela for inválida, a mensagem de erro é representada e a execução ela é interrompida. E aí, caso contrário, se ambas as entradas elas forem válidas, o índice do dente ele é ajustado, né? Que no caso nós botamos como o paciente ele contém o dente com o número 1 e caso esse dente ele seja removido, a função ela vai localizar correspondente no arraes, vai ser alterado o atributo dessa numeração para o 0, certo? O que indica que o dente ele foi removido do registro. Então acaba que o sistema ele vai mostrar que o paciente ele já não consta todos os dentes no seu cadastro, correto? Por fim, a função ela exibe uma mensagem de confirmação informando que a remoção ela foi bem sucedida. Essa função ela é fundamental, né, para manter a integridade da precisão dos registros do paciente, para a gente ter garantido as informações sobre os dentes removidos e sejam atualizados corretamente no sistema diretamente para que não ocorra conflito com as outras funcionalidades. E depois aqui a gente inicializa essa variável dentes removidos, né, que é uma flag, que ela vai ser usada para ver se tem algum dente removido do paciente. Depois a gente entra no for, que percorre todos os dentes do paciente. E depois a gente tem esse if aqui, que ele testa se p.dentes é igual a 0, que se for verdade, significa que o dente foi removido ou não existe. Aí a função, ela imprime todos os dentes, começando do 1, e o dente removido ela é setada para 1 e indica onde foi encontrado, indica que foi encontrado pelo menos um dente removido. Aí a gente entra nesse outro if aqui, que ele faz o que? Se a verificação de todos os dentes do paciente, dos dentes removidos, for 0, isso significa que todos os dentes estão presentes e nesse caso, esse print aqui vai ser exibido. Vou explicar sobre essa outra função aqui, que o nome dela é calcular custo de tratamento. A gente já inicia com um chá, né? Que é chá nome paciente. E aqui ela é definida pela constante e um int dent index, que a gente pede logo o nome do paciente e a gente utiliza o fgets para ler o nome do paciente, que ele permite os espaços e caracteres de linha. Depois a gente inicializa um ponteiro, né? Aí depois desse ponteiro vem o loop for, que percorre todos os pacientes registrados no sistema. E se o nome do paciente coincidir, o ponteiro é atualizado para apontar para o paciente correspondente. E depois a gente cai nesse if, né? Aí ele vai testar se o paciente é igual a nulo. Se for, ele mostra um print na tela de paciente não encontrado e retorna 0. Aqui a gente tem o print, né, que solicita o número do dente do usuário, e depois a gente usa um getChar, que é para limpar o buff após a leitura. Aí novamente um if, que aqui vai ser a validação, ele verifica se o índice do dente está dentro do limite. Se não estiver, informa o usuário e retorna 0. Aí aqui a gente inicializa uma variável float, né, que é o custo total. E depois a gente faz um loop que ele percorre todos os tratamentos
do paciente e soma o custo de cada um e depois ele coloca na variável. Aí aqui no finalzinho da função ele vai printar, né, o custo total de todos os tratamentos e retorna esse valor. Um pouco sobre essa função aqui, ó, mostrar dentes não existentes. Que já logo no início a gente tem um if que testa se essa variável ela é igual a zero. Se ela for, quer dizer que não tem nenhum paciente cadastrado no sistema. Aí depois ela retorna esse print aqui. Aí em seguida tem esse for, que ele vai fazer o que? Ele vai ser um laço que vai percorrer todos os pacientes cadastrados e a cada interação ele vai armazenar o paciente nessa variável. Aí depois ele exibe aqui no print. Agora que eu vou falar sobre essa função aqui, ó, listar pacientes inativos mais de um ano. Aí a gente aqui começa logo aqui um pouco mais embaixo, que a gente inicializa uma variável timeT, né, agora, a struct e um char data que vai armazenar a data atual. Depois a gente vai obter, né, um pouquinho mais embaixo a gente vai obter a data, né, que é o time. Ele vai capturar e vai armazenar na variável agora. Aí depois vem o local time, que ele vai converter o agora para struct. E o sprintf, que formata a data atual em uma string. Depois vai ser inicializado aqui um int, né, que vai ser usado para verificar se algum paciente inativo foi encontrado durante a execução, né, da função. E um for. Aí o for ele vai percorrer, né, todos os pacientes cadastrados, acessando cada paciente que tiver. Aí depois um pouquinho mais embaixo o if, que vai ver se o paciente ele possui algum tratamento registrado, né, porque se ele não tiver, ele não vai ser considerado. Aí um pouquinho mais embaixo ele vai praticamente calcular a diferença em anos entre a data do último tratamento do paciente e a data atual que foi informada. Aí um pouco mais embaixo o if, né, que vai ver se a diferença em anos for maior que 1, imprime, né, o nome do paciente, a data e o último tratamento e a diferença em anos. Aí depois ele vai atualizar, né, essa variável encontrado e é setado para 1. Aí na mensagem aqui final, né, no último lá embaixo, é o if, né, ele vai testar se o paciente inativo foi encontrado, ele permanece em 0 e exibe uma mensagem informando os pacientes que não há pacientes inativos. Que eu vou falar aqui sobre essa função aqui, né, o filtrar pacientes, que a gente já começa aqui com duas variáveis, né, que é a idade mínima e idade máxima. Aqui, mais no print, a gente pede para que o usuário informe a idade mínima e a idade máxima. Aí um pouquinho mais para baixo a gente exibe, né, que é o intervalo entre eles. E depois a gente inicializa uma variável booleana, né, que é para inicializar ela com sendo falsa. E ela vai ser usada para verificar se o paciente atende os critérios. Aí depois a gente começa aqui esse for, né, que ele vai percorrer todos os cadastros da lista. E para cada paciente, ele vai ver se a idade do paciente está dentro do intervalo que foi recebido pelo usuário. Aí se a idade estiver, né, se a idade estiver lá entre o idade mínima e idade máxima, os detalhes do paciente que estão lá definidos lá na struct são exibidos. Aí a variável lá booleana é definida como verdadeira e se é definida como verdadeira se pelo menos um paciente dele foi encontrado. Aí no final aqui a gente tem um if, né, uma condição que se ela faz o que? Se depois do laço, se a variável booleana lá encontrada ainda for falsa, significa que nenhum paciente atende os critérios. E essa mensagem aqui do print é exibida dizendo que nenhum paciente foi encontrado. Olá, eu sou Marcos Gabriel e irei falar um pouco sobre as funções finais do nosso código. E, bom, vou começar falando pela função mostrar dente com mais tratamentos. Que essa função ela tem como objetivo identificar o dente de um paciente que recebeu o maior número de tratamentos. E
a lógica que a gente usou foi, primeiro pedir a entrada do nome do paciente, né? O usuário insere o nome do paciente e a função busca esse paciente na lista. Logo após a função buscar, ela percorre a lista, né, de pacientes e procura se o nome informado existe na lista. Se o paciente foi encontrado, ela analisa quantos tratamentos cada dente recebeu, né? E a exibição do dente com mais tratamentos ela ocorre logo após, porque a função ela mostra qual dente recebeu o maior número de tratamentos e informa ao usuário, que no nosso caso é o dentista. E logo após temos a função mostrar último tratamento. Para a busca do nome, ela é parecida com a função anterior. O usuário insere o nome e logo após a função ela busca se o paciente está na lista. Se o paciente foi encontrado, a função ela verifica se há tratamento registrado para ele. Se não, ele pede, ele mostra, né, que o paciente não foi encontrado e volta para que você insira um nome válido. E logo após, se o paciente foi encontrado, a função ela exibe os detalhes do último tratamento realizado, né, que incluem a data, o tipo de tratamento, o custo, qual dente foi tratado. Na função gravar pacientes em arquivo, o propósito é salvar os dados do paciente dentro de um arquivo, né, para que o processo seja facilitado quando o usuário quiser acessar um paciente que já foi cadastrado. E começa pela abertura do arquivo, que ele é aberto em modo de escrita. E se houver algum problema abrir o arquivo, ele exibe uma mensagem de erro, né? E logo após temos o cabeçalho, que a função ela escreve os nomes, o nome do paciente, a idade, telefone e organiza os seus dados. Temos a gravação dos pacientes, né, que ela percorre a lista de pacientes e escreve as informações de cada um no arquivo, separando os dados por vírgula. E o fechamento do arquivo, que após gravar todos os pacientes, o arquivo é fechado e uma mensagem de sucesso é exibida. E para finalizar a parte das funções, temos a leitura desse arquivo, né, que ele é aberto no modo de leitura. E se o arquivo não foi encontrado ou houver algum erro, a função ela informa ao usuário. Ela ignora a primeira linha, mostrado aqui, ela ignora a primeira linha, que contém o cabeçalho, o nome, e em seguida ela lê as linhas seguintes, usando a função scanf, né, para extrair as informações de cada paciente, e armazena essas informações na lista de pacientes. Após ler todos os pacientes, o arquivo é fechado e a função exibe uma mensagem de sucesso. E depois das funções, nós temos aqui a nossa main, que nós fizemos um menu para que o usuário consiga ver todas as opções possíveis dentro do nosso sistema. Fizemos também um switch case, né, que botamos uma condiçãozinha que enquanto for diferente de 16, ele vai continuar rodando o nosso código, a não ser que o usuário queira fechá-lo. E esse é o nosso sistema, que apelidamos carinhosamente de XTeeth. Espero que tenha gostado e obrigado pela atenção. Agora vamos mostrar como o nosso sistema está funcionando. E bom, primeiramente vamos digitar a opção 1 aqui para cadastrar um paciente. Vamos colocar o paciente João. Aqui ele pede a morada, vou colocar Russas. Depois o número do telefone, mostra até um exemplo aqui, um exemplo genérico. Vou colocar meu telefone. Depois pede o número do telemóvel. E por último a idade, certo? Vou colocar aqui 20 anos. Bom, agora ele pede o nome do dente, no caso ele vai pedir o nome dos 32 dentes desse paciente. No caso vou colocar aqui incisivo. E vai perguntar se o dente existe ou não. Vou colocar que existe. Pronto, e ele vai ficar nesse looping até você nomear os 32 dentes. Pronto, e após o cadastro dos dentes, dos 32 dentes, vai aparecer a mensagem paciente cadastrado com sucesso. A seguir, a gente pode mostrar os pacientes cadastrados, com a opção 3.
Aqui vai mostrar todos os pacientes cadastrados, certo? Por enquanto só temos um paciente, que é o João. Tá aqui, todos os dentes dele e tudo. Depois, nós podemos alterar a ficha do paciente, na opção 2. Ele vai pedir o nome do paciente, quem deseja alterar os seus dados. Vou colocar aqui João. E aqui ele vai perguntar o novo nome, certo? Só que como eu quero manter, eu vou só pressionar Enter. Morada. Vamos dizer agora que ele mora no Juazeiro. Telefone também vou manter. Telemóvel também. E a idade, que ele agora tem 21 anos. E aqui ele vai perguntar também todos os dentes, todos os 32 dentes, certo? Para eu poder ou atualizar, se ele perdeu esse dente ou não, ou apenas deixar do jeito que estava, apertando Enter. Após acabar a alteração dos dados, vai aparecer uma mensagem, ficha do paciente alterada com sucesso. E aqui nós podemos apertar a opção 3 novamente, só para mostrar que os dados foram atualizados, certo? Aqui ó, o dado que eu atualizei, que foi a morada, no caso Juazeiro, e a idade, 21. Pronto. Agora nós podemos inserir um tratamento, no caso a opção 5. Aqui ele vai pedir novamente o nome do paciente e informar o número do dente que eu quero fazer esse tratamento, certo? No caso eu vou colocar aqui o dente 1, ele vai pedir a data desse tratamento, vou colocar aqui dia 20 de 2 de 2022. Aqui ele vai pedir o tipo do tratamento, vou colocar aqui que foi um canal e o custo desse tratamento, vou colocar aqui 250. Pronto. Após isso, aparece a mensagem tratamento inserido com sucesso. Agora nós podemos ir aqui na opção 6, mostrar tratamento de um dente. Vai pedir novamente o nome do paciente e o dente. No caso, o tratamento que eu inseri foi no dente 1. E aqui ele vai falar tratamento realizado no dente incisivo 1. No caso ele mostra a data, o tipo e o custo. Pronto. Bom, agora vamos calcular o custo de tratamento de um dente, certo? Então aqui a opção 10. Formar o nome do paciente João. O número do dente. Vou colocar o número 1, que foi o número que eu adicionei ao tratamento. E aqui ele mostra o valor, 250. No caso, se eu tivesse inserido outro tratamento nesse mesmo dente, ele iria somar o valor dos dois ou demais tratamentos, certo? E mostrar aqui. Bom, agora a gente pode vir aqui por filtrar paciente por idade. Opção 11. Vou colocar a idade mínima. No caso, como o nosso paciente ele tem 21 anos, vou colocar aqui 20 anos, a idade mínima, e a idade máxima 30, por exemplo. No caso, ele achou aqui o paciente, João, que tem a idade 21, que está justamente entre os limites estabelecidos pelo nosso usuário, no caso do dentista, que é 20 e 30. Agora, nós podemos mostrar aqui o dente com mais tratamentos, no caso a opção 13. Informar o nome João. E ele já mostra que o dente com mais tratamento é o dente 1, o incisivo 1, que tem um tratamento. No caso foi o único dente desse paciente que nós colocamos um tratamento. Agora nós podemos aqui na opção 12, lista de pacientes inativos há mais de um ano. E no nosso paciente João, eu coloquei de propósito que a data do seu tratamento, no caso do dente 1, foi em 2022. No caso, o programa ele vai pegar essa data, né, e vai comparar com o ano de 2024, com a nossa data atual. No caso, quando eu vou dar um Enter aqui, ele vai mostrar aqui, ó, que foi o paciente João, o último tratamento foi justamente o que a gente adicionou, e tem uma diferença de 2 anos para o nosso ano atual, no caso 2024.
Logo após, nós podemos mostrar o último tratamento. Aqui, a opção 14. Vou colocar 14 aqui. Colocar o nome do paciente, João. E aqui ele vai mostrar que o último tratamento do paciente João foi nessa data. O tipo do tratamento foi um canal e o custo, certo? Vamos agora na nossa opção 7, remover dente. Ele vai pedir o ID do paciente, no caso vai ser 1, né? E o número do dente desse paciente. Vou colocar o dente 1 também. E aqui vai mostrar essa frase, dente removido com sucesso, tá? Logo em seguida, nós podemos vir aqui em mostrar dentes removidos, no caso, a opção 8. E aqui mostrou o paciente João, o dente removido, incisivo 1. E aqui, na hora que eu estava adicionando os dentes do João, eu coloquei que ele não possuía o molar 12 e o premolar 3, por isso que apareceu aqui também. Bom, agora nós temos aqui a nossa função 15, que seria eu ler arquivo, digitar aqui. Pronto. Agora apareceu aqui, paciente gravado no arquivo com sucesso. A gente pode minimizar e vir aqui na pasta, tá? Que criou aqui nosso arquivo pacientes. E aqui estão todos os nossos dados do nosso programa. Bom, e aqui no final nós temos a parte de excluir ficha do paciente, certo? Aqui, opção 4. E ele vai pedir o nome do paciente que a gente deseja excluir. Vou colocar aqui João. E pronto, ele já deu a mensagem aqui, ficha do paciente João excluída com sucesso.